Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, nesse dia, para que a gente possa dar continuidade ao nosso Evangelho segundo São Mateus. Hoje a gente tem dois capítulos maravilhosos, capítulo 5 e capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus, onde a gente vai entrar aí no grande sermão da montanha, né? A carta magna do povo de Deus. Então, esse evangelho que fala muito ao nosso coração, né? Esse evangelho que vem nos ensinar, que vem nos mostrar o caminho, nos apontar a direção. Para isso, então, peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio nesse dia, para que, cheios do Espírito Santo, nós possamos compreender a palavra de Deus e, mais do que isso ainda, nós possamos viver a palavra de Deus, né? Rezemos, então, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Vai dizer assim: vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que será restituído o sabor? Vamos parar aqui um instantinho e vamos voltar lá nas bem-aventuranças primeiro. Então nós estamos aqui vendo Jesus que sobe a montanha, né? Por isso esse sermão chamado Sermão da Montanha. Jesus sobe a montanha e o Evangelho segundo São Mateus diz que os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus sobe a montanha, o que nos remete também aqui à pessoa de Moisés, né? Jesus é o novo Moisés. Então Moisés subiu a montanha para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus tinha para falar para o seu povo. E ali é dado a Moisés os 10 mandamentos. Agora Jesus sobe a montanha e Jesus abre a boca para falar, ele sendo Deus agora também, né? De uma forma especial. Esse novo Moisés, que é agora o próprio Deus, né? Ele sobe a montanha e os discípulos se aproximam dele. Com Moisés não era possível se aproximar do monte, né? Agora, em Jesus Cristo, todos somos chamados a nos aproximarmos, né? E aqui de uma forma especial, aqueles mais próximos, os discípulos, eles são chamados a ficar bem perto, bem próximos do Mestre, para ouvir o que o Mestre tem a dizer. Eu e você somos chamados também nesse dia a subirmos o monte com Jesus e a ouvirmos o que ele tem para nos dizer. O que ele vem nos dizer aqui nos desafia, porque é na contramão do que aquilo que o mundo nos ensina, aquilo que a gente é ensinado, né? Mas o Senhor então vem dizer quem são os felizes, quem são os bem-aventurados, onde é que está a verdadeira felicidade, né? E ele vem dizer que felizes são os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus.
Ele vem dizer que felizes são aqueles que choram, porque serão consolados, né? Desde pequenininho, às vezes as pessoas falam assim com a gente, chora não, né? Não chora não. E Jesus vai dizer que aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem são os felizes? Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? No mundo de injustiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí as palavras do Senhor começam a nos desafiar cada vez mais, porque não é fácil ter misericórdia, porque é difícil ter misericórdia muitas vezes, mas nós somos chamados a ter misericórdia, né? A olhar para a miséria do outro com compaixão, não é? Então o Senhor nos chama nesse dia que nós possamos pedir ao Senhor essa graça desse coração misericordioso. Continua dizendo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. E talvez a gente possa se perguntar, meu Deus, será que no mundo que a gente vive hoje alguém é puro de coração ainda? Será que a pureza de coração existe ainda? É possível? Claro que é possível, né? Claro que é possível. Essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é atual, ela é sempre atual. Talvez a gente possa até dizer que no mundo de hoje seja difícil ter pureza de coração. Mas nós não podemos dizer que isso é uma coisa impossível, senão Deus não pediria de nós essa pureza. E Ele vem dizer que os puros de coração serão chamados filhos, porque verão Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus, ter a graça de um dia contemplar a Deus por causa dessa pureza de coração que nós vivemos aqui, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E muitas vezes nós não somos pacíficos, mas nós precisamos nos exercitar para nos tornarmos pessoas pacíficas, né? Pessoas que geram a paz, que semeiam a paz, que têm paz em si, que vivem em paz. Nós precisamos exercitar esse coração pacífico. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o nosso coração já começa assim a se alegrar na palavra de Deus. Por quê? Porque se nós somos perseguidos por causa da justiça, sabe por que a gente fica chateado, né? Porque a gente é muito bobo, porque se nós somos perseguidos por causa da justiça, o reino de Deus é nosso. O céu se abre para nós, então bendito seja Deus por toda a perseguição. Nós queremos agradecer e louvar a Deus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Gente, a gente não gosta que caluniem a gente, né? Nós não gostamos que nos persigam, ficamos muito bravos. E quando dizem falsamente todo mal contra nós, por causa de Jesus, por causa daquilo que nós fazemos para o Senhor, aí nós ficamos, meu Deus, isso é muito injusto, eu não posso aceitar, né? Mas vamos aprender então com o Evangelho nesse dia. Eu preciso aprender com o Evangelho desse dia. Por quê? Porque quando me caluniarem, perseguirem, disserem falsamente todo mal contra mim por causa do Senhor, eu tenho que alegrar e exultar, porque grande será a minha recompensa, grande será a sua recompensa nos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, se nós somos perseguidos pela verdade, nós somos também profetas. Nós somos tratados aqui como os profetas do Antigo Testamento, né? Então, bendito seja Deus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que será restituído o sabor? Então o Senhor diz, nós somos o sal da terra e nós não podemos perder o sabor, meus irmãos, que o Senhor nos ajude nesse dia a termos sabor e a darmos sabor a este mundo, a termos uma evangelização com sabor, que nós não percamos o sabor. Vem dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha. Então, o Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Imagine então uma cidade no alto da montanha. Ela está lá, porque ela foi colocada lá, né? Ela foi colocada lá, não adianta ela tentar se esconder, porque ela foi colocada no alto da montanha. O Senhor diz que dessa mesma forma, nós somos a luz do mundo e Ele nos colocou para iluminar. Não se acende
Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai dos céus. Então vamos entender aqui o que o Senhor está falando com isso aqui. Ele está falando para a gente ser aparecido, então? Ele está falando para a gente ser o brilha, brilha, estrelinha, né? Da igreja? Não. Mas ele está dizendo que não é possível também se esconder. Se nós recebemos de Deus a missão de sermos luz do mundo, de fazermos resplandecer a face de Cristo nesse mundo, de fazermos resplandecer o Senhor, fazermos resplandecer a palavra de Deus, se nós somos evangelizadores, não tem como a gente esconder, né? A gente colocar uma pedra em cima dos dons, dos carismas, a gente colocar uma pedra em cima da nossa missão, não é possível. Então, essa luz precisa brilhar, que no final das contas não é a nossa luz pessoal, mas é a luz de Deus, é a luz de Cristo, né? Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Por quê? Porque muitos pensavam, né? Jesus veio para então abolir o Antigo Testamento, a lei de Moisés, tudo aquilo que aconteceu. Não, ele vem dizer, eu vim levar à perfeição a lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Pois se a sua justiça, a vossa justiça, não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí a gente é desafiado mais uma vez pela palavra de Deus, porque na verdade, gente, os escribas e os fariseus, eles não eram pecadores públicos, né? Não eram. Eles eram as pessoas, trazendo para a nossa linguagem de hoje, né? Eles eram as pessoas da igreja da época. Só que eles mais falavam do que faziam, né? A vida deles muitas vezes não condizia com aquilo que eles falavam. E nós precisamos ter uma vida condizente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. Porque senão tem alguma coisa errada e a gente não vai entrar no reino dos céus. É Jesus que está falando, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí é interessante a gente agora imaginar lá o decálogo, né? Os 10 mandamentos, Moisés lá no monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. A gente vai ler agora o que Jesus diz aqui, pensando nessa realidade, né? Aqui agora na nova aliança, na eterna aliança que foi firmada no sangue de Jesus, ele agora sobe o monte e diz então, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás, que é uma lei de Deus. Mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Dizia ali a lei judaica, né? Aquele que matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo. Então a gente vai ver o tempo inteiro agora Jesus dizendo isso. Olha, a lei diz isso, mas eu vos digo. Então o que Jesus diz? Todo aquele que se irar contra o seu irmão, misericórdia, será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão imbecil, será castigado pelo grande tribunal, pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos com os outros, né? Nós temos que tomar cuidado com a ira, a gente fica irado com os outros, que o Senhor retire do nosso coração todos esses sentimentos que nós vamos então gestando no nosso coração contra os outros. Eu quero, através dessa palavra, pedir ao Senhor que arranque do meu coração tudo aquilo que eu vou muitas vezes guardando dos outros, né? Nós não podemos nos irar contra o nosso irmão, né? Se, portanto, estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai fazer a tua oferta. O que essa palavra está dizendo, gente? Ela está dizendo assim, olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá e se reconcilie, não. É a palavra, uma das palavras mais desafiadoras do Evangelho. As palavras que mais nos desafiam no Evangelho, muito provavelmente elas estão aqui no Sermão da Montanha. Por quê? Porque diz que se a gente se lembrar que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós. E aí a gente vai pensar assim, às vezes a gente nem fez nada contra o outro e o outro tem alguma coisa contra nós, né? E fala assim, e aí, Jesus, como é que eu faço, né?
Às vezes nem foi por culpa mesmo da gente, o outro tem alguma coisa contra nós. E quem dirá as nossas culpas, porque nós temos muitas. E aí, junta aqueles que nós não fizemos nada, que já tem algo contra nós, com aqueles que nós fizemos alguma coisa de errada e tem algo contra nós. E a palavra de Deus está falando que nós temos que nos reconciliar para depois fazer a oferta. Entra de acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, enquanto a gente está caminhando, gente, vão ir acertando as coisas, vão ir acertando as arestas, vamos ir caminhando e acertando, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de ter pago até o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus mais uma vez vem dizer, agora, eu porém vos digo. Então lá do não matar, nós fomos aqui até o 28, né? O que Jesus está falando aqui de não matar? Ele está falando de se irar contra o irmão, de guardar mágoa do irmão. Agora ele vem dizer, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Aí ele diz, eu porém vos digo. O que o Senhor diz em relação a esse mandamento? Que também é um dos 10 mandamentos da lei de Deus, a gente vai percebendo isso aqui. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Então, se você lança um simples olhar de cobiça para uma mulher, você é um adúltero. Se você lança um olhar de cobiça para um outro homem, não é seu marido, você está em adultério. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, quando é que eu cometi adultério? Quando eu cheguei às vias de fato ali com uma outra pessoa, não é verdade? Não. O adultério, ele começa num pensamento, num olhar, num consentimento, em pequenas coisas, em pequenas atitudes. Gente, ninguém chega a matar se antes não teve raiva do irmão, se depois não alimentou um ódio do irmão e se não foi lá e matou depois. Ninguém chega a vias de fato de um adultério se antes não tiver consentido, se não tiver olhado com malícia, se não tiver pensado, se não tiver alimentado de alguma forma aquele adultério que veio a acontecer. Não adianta a gente fingir de boba e dizer assim, não, o que eu fiz foi assim, nossa, do acaso que aconteceu. Não é, o nosso pecado ele não vem do acaso. A palavra de Deus está dizendo, se o teu olho direito é para ti a ocasião de queda, arranca-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, que todo o teu corpo seja lançado na geena. O que é que te leva a pecar? O que é que me leva a pecar? Gente, eu vou só arredar um tiquinho aqui, mas eu vou ainda lhe dar, né? Brincar um tiquinho que eu pegar. Deixa eu brincar um pouquinho. Oh, parei, brinquei, né? Deixa eu brincar um pouquinho, não. Se o teu olho te é ocasião para pecar, se te é ocasião de queda, arranca-o e lança longe de ti. Gente, arrancar o pecado e mandar o pecado para longe. As ocasiões de pecado, né? E se tua mão direita é para ti ocasião de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros, que todo o teu corpo seja lançado na geena. Então, o que é hora da gente pensar? Eu quero ir para o céu ou eu quero correr o risco de ir para o inferno? Se eu quero correr o risco de ir para o inferno, tá bom então. Posso viver do jeito que eu quiser. Mas se a minha meta é o céu, não é uma meta qualquer, não. Não é uma meta mais ou menos, não. A meta é alta. A meta é alta. Então nós precisamos ser radicais. Aqui vem falar de uma radicalidade, de uma vida de santidade radical, de uma vida de santidade de um São Francisco que pulou na roseira para matar a carne, para não cair em tentação. De um São Francisco de Assis que pulou na lareira e não teve medo do fogo, para poder matar a concupiscência da carne, tendo eles colocado uma prostituta na cama dele. Pulou ali no fogo e o fogo não o consumiu. Por quê? Porque a santidade, a graça e o desejo de santidade de céu daquele homem era tão grande que nem o fogo pode consumi-lo, né? Pode queimá-lo. Desse homem que pulou na neve, que pulou no gelo, nu, para lutar, né? Pela castidade.
maravilhoso, né? E tantos outros. Então nós somos chamados a sermos assim também. Santo Antônio de Pádua, uma vez pregando essa palavra, um rapaz escutou ele pregando e foi lá e cortou mesmo um membro, não lembro se era o pé ou se era a mão, e a mãe dele chegou apavorada lá. Olha o que você fez com meu filho. Ele foi lá e colou o membro no rapaz de volta, Santo Antônio de Pádua, né? Falou, não, meu filho, luta contra o pecado e não peques mais, né? É isso, né? Foi também dito, aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Ah, eu vou casar aqui com a mulher que foi casada. É a palavra de Deus que está dizendo, né? Tanto um quanto o outro, está em adultério. Você vai ficar rejeitando hoje em dia o divórcio, aí está em moda, né? Até parece que Jesus está falando para o nosso tempo. Então está na moda. Hoje em dia, então, que a lei está facilitando, hoje eu caso, se amanhã eu já quiser estar descasada, eu já estou, né? A lei tem facilitado para que a gente também possa aí, se divorciar. Mas a palavra de Deus vem nos alertar em relação ao adultério, né? Então, aqui tudo o Senhor falou até o 32 sobre o adultério. Agora no 33 ele vai dizer, ouviste ainda o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jurei de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, que é a grande cidade, não jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno e ponto final. A gente tem que parar de ser mais ou menos, a gente é muito meio termo, né? E fica maquiando as coisas ali, né? No nhenhenhen. Não, diga sim se é sim. Diga não se é não. O que passa disso vem do maligno. A gente precisa ser homens e mulheres da verdade. Da verdade. Não é necessário ficar jurando. Nossa, e hoje em dia é moda também, né? A vida inteira foi, né? Você faz uma coisa errada e fala assim, às vezes de criança já aprende a fazer isso. Faz um negócio errado e fala assim, mãe, eu juro por Deus que eu não fiz isso, mãe. Pai, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Aí tá lá, relações de família, né? Esposo, esposa, como diz aqui, não, juro por Deus, eu nem passou isso na minha cabeça, né? Gente, seu sim precisa ser sim, a gente precisa ser, nós precisamos ser pessoas que os outros acreditem na nossa palavra, né? Pessoas credíveis. Nós precisamos ser pessoas sinceras. A partir do momento que meu sim tem que ser sim, meu não seja não. Que eu não seja uma pessoa de palavra dúbia, né? De atitude dúbia. Nós somos, muitas vezes, pessoas de duplicidade de caráter, né? Pessoa de duplicidade. O que a gente fala é muito duvidoso. O que a gente faz é muito duvidoso. As respostas que a gente dá são muito duvidosas. E por isso que a gente tem que ficar recorrendo muitas vezes até a juramentos. E hoje em dia fazer um juramento falso se torna até uma coisa quase que meio que comum no meio de muita gente. Por quê? Porque a gente não é verdadeiro. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres da verdade. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui agora ele vai recorrer à lei de Talião, né, do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar a injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá o que te pede, não te desvies daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Não, vamos voltar aqui no anterior, na lei de Talião. Gente, nós precisamos ir nos adequando ao Evangelho. Não é olho por olho, dente por dente. A gente é olho por olho, dente por dente muitas vezes, mas não está certo. Nós estamos errados. Não pode ser olho por olho, dente por dente. Não podemos resistir ao mal. Ferir uma face, oferece a outra também. Não vamos ficar fazendo muito caso das coisas, não. Que o Senhor nos ajude. Se alguém quiser
te citar injustiça, para tirar a túnica, dá a capa também, parar de fazer caso, né? Se alguém te obrigar a dar 1000 passos com ele, anda 2000, né? Então, se as pessoas estão sendo exigentes conosco, não vamos nos aprisionar a isso não, né? Vamos ser homens livres, mulheres livres, né? Desapegados aqui, não só dos bens materiais, mas do nosso ego, né? Nosso eu. Nós precisamos sacrificar, e é interessante, a gente estar entrando na quaresma, amanhã a gente entra na quaresma, é muito bom a gente estar lendo esse evangelho hoje, né? Olha que maravilha, a gente está lendo o Sermão da Montanha hoje, é maravilhoso. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ah, Senhor, nos ajude. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, porque ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensas tereis? Olha essa pergunta. Charlene, se você ama só aqueles que te amam, está querendo ter recompensa ainda? De quê? Qualquer pessoa faz isso, né? Se saudais apenas os seus irmãos, o que fazeis de extraordinário? Ah, eu cumprimento todo mundo que é do meu convívio, né? Eu sou gente boa com todo mundo que é gente boa comigo. Não é que a gente é muitas vezes assim? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meu Deus, a gente termina esse capítulo 5 de São Mateus escutando Jesus falando para nós: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, qual que é a meta máxima? Sermos parecidos com o Pai do céu, sermos perfeitos, sermos santos, como o Pai do céu é santo, né? Outras traduções trazem isso. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu não vou fazer os 2 capítulos nesse vídeo, porque o vídeo já está com 27 segundos, eu vou fazer o próximo capítulo, hoje ainda, já vou postar o próximo vídeo. Vou fazer o capítulo 6, porque esse Sermão da Montanha é muito rico para a gente conseguir fazer 2 capítulos, né, do Sermão da Montanha em um vídeo só. Mas peçamos ao Senhor, com esse versículo 48, diante de tudo isso que a gente leu nesse Sermão da Montanha, a graça da santidade. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos encha do Espírito Santo, Senhor, nesse dia, porque nós somos fracos, Senhor, frágeis, pecadores, limitados, Senhor, cabeça dura. Mas nós te pedimos, Senhor, a força do alto Espírito Santo para que nós sejamos santos, que nós desejamos a santidade, nós queremos ser santos, Senhor, nós precisamos ser santos, a nossa meta, Senhor, é o céu. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Pai, o Senhor que pode nos dar tudo, o Senhor pode fazer tudo, Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, a graça da santidade. Dá-nos a radicalidade da santidade. Dá-nos a graça de cortar da nossa vida tudo o que tem nos atrapalhado. Todos os pensamentos, as palavras, todas as atitudes e as omissões que têm nos atrapalhado de ser santos, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, hoje mesmo, daqui a pouco, eu já posto o próximo vídeo. Então, acompanhe o capítulo 6, que continua o Sermão da Montanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.